segundo capítulo de 1 Timóteo. Vamos estudar nesta manhã. Então pode abrir a sua Bíblia aí. Mas antes de entrar no capítulo 2, o primeiro versículo do capítulo 3 diz assim, ó: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Ou se alguém deseja fazer parte do ministério da igreja, não do corpo, mas das responsabilidades de um ministro, é uma excelente coisa. Aí, talvez a gente fale assim, pô, mas eu não desejo não. Graças a Deus que é Deus que escolhe, não é você que escolhe. É Ele que escolhe. Entendeu? Como Paulo vai sempre bater ali que Deus escolheu Timóteo. Desde jovem. Não foi Paulo que escolheu Timóteo, Deus escolheu Timóteo. Ele está sempre batendo nessa tecla. Então é Deus que escolhe. E Ele capacita, gente. Ele capacita. Então, mas Paulo diz que isso é uma excelente coisa. Nós desejarmos isso, uma excelente coisa. Então vamos lá, vamos começar a ler o capítulo 2. Deixa eu botar meu óculos aqui. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Antes de tudo, né? Todos nós sabemos, eu sempre tenho batido nessa tecla, que a oração é um relacionamento com Deus. É o momento que você vai buscar um relacionamento com Deus, uma intimidade com o seu Deus. E a oração edifica a igreja. É por isso que Paulo vai dizer, antes de tudo, antes de você chamar a atenção, antes de você pregar a palavra, ore. Antes de tudo, precisamos ter uma vida de oração. Precisamos se dedicar a isso, a oração, gente. Só vai haver avivamento, conversão de alma, transformação de uma cidade, se o povo de Deus orar. E o povo de Deus somos nós. O povo de Deus somos cada um de nós. Aí eu quero pular para o versículo 8 e depois a gente volta para o versículo 1. Versículo 8, vamos lá. Quanto aos... Não, aí estou no capítulo 3, ó. Versículo 8 do capítulo 2. Portanto, eu determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussão. Vamos voltar para o versículo 1. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Então nós vamos entender que Paulo está dando 3 maneiras de orar. A oração é uma coisa só. A gente vai ver que a intercessão, a súplica, a ação de graça é oração. Tudo é oração. Mas está dizendo aqui a súplica. O que é a súplica? O que é a súplica? É quando você busca a Deus por alguém, você pede a Deus algo, você insiste naquilo ali, você busca intensamente aquilo ali. É uma súplica, você está suplicando, você está pedindo algo intensamente que quer que Deus realize na vida de alguém ou até mesmo na sua vida. Isso é a súplica. É para você suplicar. E vai dizer que é por todos os homens. Os homens quer dizer ali todos os seres humanos. É generalizando mesmo, homens e mulheres, é por todos os seres humanos. Aí ele vai dizer, orações, como eu falei, a oração em forma geral. É você buscar um relacionamento com Deus, é você orar por todas as pessoas, é você estar em comunhão com Deus através da oração. Aí ele vai dizer mais, intercessão. Intercessão é o quê? É você ir até a Deus por outra pessoa. É você entrar na brecha por alguém. Eu sempre gosto de usar a maneira de uma brincadeira aqui. Vamos dizer que o nosso pastor saia para passear. Pô, domingo eu vou passear. Mas existe uma cobertura para ele. As pessoas que estão aqui cobrindo ele em oração. Aí acontece um problema no trânsito. Aí o
O cara de outro carro vai querer discutir com ele. Nós estamos intercedendo por ele em casa. Ele vai ter sabedoria lá para lidar com essa situação. Então existe uma cobertura de alguém entrando na brecha. Não é que ele está em pecado ou saindo... Não, ele foi passear com a família. E nós estamos numa brecha ali, protegendo ele. E existe ir a Deus por alguém. É você ir a Deus para interceder por alguém, para pedir por alguém. Você vai até Deus e orar por aquela pessoa que você quer que seja salva. Aquela pessoa que você quer que seja liberta, aquela pessoa que você quer que seja curada. Você vai até Deus orando por essa pessoa. Isso é intercessão. É você entrar em oração por outra pessoa. E como sempre eu gosto de dizer que quando a gente ora pelas pessoas que não são cristãs, nós estamos entrando numa batalha com o mundo espiritual, os demônios e anjos. E nós somos mais do que vencedores. Porque eles já são derrotados, gente. Já são derrotados. E Paulo vai dizer que a nossa luta é contra eles mesmo, contra o principado, potestade. Então a nossa luta é contra eles. Então é isso que a gente tem que fazer mesmo. Ah, mas não, é ter medo não. A intercessão, eu cansei de ouvir isso, a intercessão é só para aqueles que são chamados, não. É para quem está à disposição de Deus. E que existe batalha espiritual, né? O nosso adversário não vai querer ficar quieto. Você está intercedendo por alguém, para a pessoa ser liberta, para a pessoa ser curada, para a pessoa ser transformada, ele não vai ficar satisfeito. Então nós temos que ter disposição para entrar em intercessão por alguém. Aí no caso do contra-ataque, é isso? Contra-ataque. Entendeu? Por outro lado, eu tive até um problema uma vez com um amigo por causa disso, que ele falou, ele é um homem de oração, e Deus dá muita revelação a ele, através da oração. Então, na igreja onde ele congrega, as pessoas pedem, fulano, ora por mim, e ele veio falar comigo. Ele estava cansado, estava fadigado. Aí eu falei, ô irmão, o que você faz? Pede essas pessoas para orar também. Ah, mas estão desanimadas. Não, pede elas para orar. Senão você vai trazendo uma carga para cima de você que não é sua. O Tiago vai dizer assim, que se alguém está passando por dificuldade, que ore. Se está enfermo, chame os líderes da igreja e vá ungir com óleo e a pessoa será curada. Ou seja, se a pessoa está enferma, vamos chamar a liderança da igreja para ir lá, orar, interceder, impor as mãos. Mas se você, crente, está com problema, você ora, o pastor, os irmãos vai te ajudar em oração. Essa é a palavra certa que eu falei para ele, ó. Pede, as pessoas têm que falar para você, fulano, me ajuda em oração. Me ajuda em oração, porque eu tenho que orar. Que Tiago vai dizer. Você está passando por dificuldade, que você ore. E você ore. Aí eu sei que gosto de trazer aquela passagem de Josafá. Às vezes a pessoa está na igreja, pastor, é cristão, mas está andando a vida toda, se diz cristão, está vivendo a vida toda errada. Aí vai pedir, pastor Tony, ora por mim. Aí o pastor Tony vai orar por ele, e ele todo errado com Deus. Vai trazer uma confusão para a sua vida. O próprio Deus quer tratar com ele. O próprio Deus quer tratar com ele. E você está entrando numa guerra que não é sua. Então você orar pelas pessoas que estão lá fora, estão desviadas, estão no mundo, você vai lutar contra demônio. E essa é a tua luta mesmo, é contra demônio. Mas quando você vai orar por uma pessoa que se diz cristão, mas está vivendo uma vida toda errada e pedindo você para orar, você pode estar lutando com Deus, e com Deus ninguém vence. Então a intercessão é isso. É tipo, você não sabe como é que está a vida do cara, né? Aí o cara está todo em pecado lá, em adultério, que seja. Aí você está orando assim, Senhor, abençoa a vida do fulano. Né? É uma oração errada. Mas quando você sabe o que está acontecendo, vamos supor assim, por exemplo, aí a sua oração já mudaria. Senhor, liberta fulano daquele algo que está cometendo a vida dele e tal. Né? Também tem isso, né? Então, aí como eu gosto de sempre usar aquela passagem de Josafá, vou tentar ser rápida, para a gente poder não perder o tempo, né? Que Josafá, por algo político, que ele era casado com a filha de Acabe, Acabe chama ele para a guerra, e ele chega lá em Israel, na parte do norte, né? O reino do norte, pergunta a Acabe se tinha algum profeta de Deus ali. Tinha 850 profetas lá mas tinha um de Deus naquele meio lá, os 51. Então,
Acabe fala, não, tem um aí que profetiza contra mim. E é chamado esse profeta, e esse profeta chega e Josafá, ele fala assim, ó, eu vejo Deus em seu trono, com os seus anjos, querendo entender como vai fazer para que Acabe vá para a guerra e Acabe morre. Deus queria matar Acabe. Aí se levanta, aparece um espírito com letra minúscula, se apresenta um demônio, eu vou ser a palavra de mentira na boca dos seus profetas. Ou seja, um demônio vinha para entrar nos profetas de Baal para enganar Acabe. Mas Deus, o profeta falou a verdade para Josafá, ó. Deus quer que alguém leve Acabe realmente para a guerra, para que Acabe morrer na guerra. Mesmo assim, Josafá insiste em ir para a guerra, entrar na guerra dos outros. É isso que eu estou falando. Se você vai orar por alguém que se diz cristão, mas está vendo uma vida de pecado, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu estou desanimado, mas ora por mim. Estou tentando uma guerra contra Deus. Josafá vai para a guerra, Acabe muito malandro, sabendo que o profeta era de Deus. Josafá, eu vou disfarçado. Josafá vai vestido de rei, as suas vestimentas, e Acabe vai disfarçado. Chega lá, cercam Josafá para matar Josafá na guerra. Josafá clama a Deus, Deus livra Josafá da morte. Aí vai dizer a história que um soldado manda uma flecha, né? A flecha bate lá na armadura de Acabe, onde tinha uma brecha, né? A armadura dele. E naquele dia Acabe morre. Josafá volta para o reino do sul, para Judá. Chega lá o profeta lá de Deus, lá em Judá, fala para ele, ó, você foi para uma guerra se juntar a alguém que Deus já tinha rejeitado. Agora o problema dele vai vir para você. A Josafá era um homem de Deus, mas errou nessa parte. Pela política, pelo negócio de família, foi defender. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A pessoa vê, não, ora por mim. Não, vou te ajudar em oração, vamos orar junto. Vamos orar junto. O pastor está aqui para ajudar vocês, mas você precisa orar. Você precisa orar. Não é que não vai deixar de orar, né? Mas orar juntos. Então a intercessão é isso, você entrar na brecha por alguém. É você orar, é você ir a Deus por alguém. É você batalhar por alguém. Isso é intercessão. Aí ele vai dizer aqui, e ações de graça, e louvor, adoração. Toda vez que você acabar de orar, seja qual for o nível da sua oração, louve a Deus. Você lembra lá de Paulo lá na prisão, Paulo e Silas? Por volta de meia-noite, depois de orar e louvar, o milagre aconteceu. Houve um terremoto, as cadeias foram abertas, mas o objetivo de Deus era salvar o carcereiro e a família do carcereiro. É aquele versículo que todos nós gostamos muito, muito, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É você pegar esse versículo e botar em prática. Botar em prática. A minha casa é salva por esse versículo, por essa passagem, porque eu já criei em Jesus Cristo. Eu tenho obedecido a Jesus Cristo. É botar em prática. Então, depois que Paulo e Silas oraram, eles começaram a louvar a Deus. Aí as coisas aconteceram. Então, depois da sua oração, sempre agradeça, louve. Não vá dormir logo, não. Não agradeça, obrigado. Amém? E vai. E sai. Não, espera Deus te responder. Fica ali um minutinho a sós com ele quietinho ali, calado. Como dizia a música da Ludmilla, né? Nem que seja para ficar sós. Acabou de orar, fica ali, adorando, louvando a Deus, com ação de graça, agradecendo a Deus. Aí vamos continuar a leitura? Aí vai dizer assim, pelos reis e por toda a autoridade, todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Ou seja, orar, interceder por toda a autoridade, pelos reis. Porque eu fui lá no versículo 8. Vê que lá no versículo 8 ele fala que os homens tinham que com a mão santa, mas sem ira, sem discussão. Aquilo era orar em público. E em pleno Império Romano, ia dar confusão. Ia trazer confusão para eles.
Então o que Paulo faz? Ore pelo rei. Ore pelas autoridades. Porque isso é agradável a Deus. Ore por todos aqueles que exercem autoridade. Quem era, na época, o imperador de Roma? Quem era? Nero. Nero. Mas Paulo sabia que Deus queria salvar todos. A vontade de Deus é salvar todos. Então, orar pelas autoridades. Hoje, isso mesmo, hoje vamos orar pelo presidente da República. Temos que orar, pô. Ele agora é autoridade no Brasil. Para que ele possa ser pacífico, para que ele possa governar com dignidade, ou seja, moral, com respeito ao povo, para que ele possa governar para o povo. Para ele governar para o povo. Se você já leu Ezequiel capítulo 34, quando fala dos pastores que estavam querendo tirar só a lã das ovelhas, Antigo Testamento não tinha nada de pastor de igreja, não tinha nada disso. A gente usa muito aquilo para bater nos pastores de igreja, né? Mas estava falando das autoridades de Israel. Rei, prefeito, governador, sacerdote. Tudo que esses homens fossem fazer, toda a autoridade de Israel tinha que fazer pelo povo, como um pastor cuida de ovelha. Quanto que o pastor cuida da ovelha? Aí a gente vai lá para o Salmo 23, onde Davi mostra como Deus cuidava dele, como ele cuidava das ovelhas dele. O Salmo 23 é Davi falando que como Deus era com ele, mas o que ele fazia pelas ovelhas. Então os governantes, as autoridades, governar para o povo, com dignidade, com piedade, ou seja, com misericórdia, com amor pelo povo. Então nós precisamos orar para que o presidente, o governador, os policiais, os professores façam o bem para o povo. Instrua o povo, cuide do povo, faça as leis para o povo. Que somos nós, ser humano. Então precisamos hoje orar pelas autoridades. Precisamos orar pelos professores que são autoridade na escola, que formam qualquer outra profissão. Aleluia. Qualquer outra profissão aí que ganha muito é formado por um professor lá na escola. E há pouco tempo estavam invadindo a escola para matar os professores e as crianças. Então precisamos cobrir os professores. Então a nossa oração alcança isso tudo, é isso que Paulo está falando. Súplica, pedir, insistir intensamente, orar, o relacionamento com Deus, interceder, orar por outras pessoas e agradecer. Agradecer toda vez depois de uma oração, depois de um momento, agradecer a Deus, louvar a Deus. Isso é ação de graça, não é só o bolo que você faz lá. Culto de ação de graça, bota o bolo lá. Aí às vezes eu vejo muito isso com os amigos. O cara não é cristão, mas a esposa é. Aí, eu fiz um culto de ação de graça ontem, e minha esposa, uma vitória que Deus deu à minha esposa lá, fiz um culto de ação de graça. Mas fez o culto de ação de graça e no outro canto fez a cerveja. Os amigos, porque ele não era cristão. Deus não está nesse negócio não. Ou é Deus ou é Deus. Vamos lá. O versículo 3 vai dizer assim, ó. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que todos os homens sejam salvos, cheios de conhecimento da verdade. Eu gosto muito desses versículos que fala que todos. Né? Todos. Deus amou o mundo de tal maneira para que todos. Deus não se agrada da morte do ímpio antes que ele se converta e viva. Então eu, Marcelo, já casei polêmica numa escola bíblica assim, gente, e outra igreja. Eu, Marcelo, acredito que Deus quer salvar todo ser humano. Não tem predestinação. A predestinação é para a igreja. A igreja tem um fim. A igreja será salva. Se eu estiver na igreja, eu estou incluído nisso aí. Mas de obediência a Deus. Se eu estiver fora, perdi minha salvação. Eu estou fazendo as coisas do mundo, perdi minha salvação. Então a salvação é para todos, mas todos nós sabemos que nem todos serão salvos. Que Deus na sua onisciência, Deus sabe. Deus sabe, Ele não escolheu, Ele sabe. Na sua onisciência, Ele sabe. Ele sabe. O próprio Jesus disse que a porta larga vai entrar mais gente do que na porta estreita.
Então nem todos serão salvos, mas é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. Vamos lá. Isso é bom, gente, isso é bom, isso é agradável perante Deus. A sua oração, você orar pelas pessoas, orar pela autoridade, você buscar Deus, isso é agradável e bom a Deus. É o desejo de Deus. Que o povo dele ore, que o povo dele interceda, que o povo dele agradeça através de louvor e adoração. E todos chegam ao conhecimento da verdade. Sejam salvos, ou seja, santificação. Seja o conhecimento da verdade. Então, vamos orar, vamos ajudar, vamos interceder, vamos instruir. Isso que eu falei lá antes da gravação. Saber manejar bem a palavra de Deus. E isso eu não falo daqueles pregadores que grita, que prega bonito. Não, falo de pessoas que conhecem e sabem. Pregam, ensinam e praticam. Como a gente vê Paulo ali no capítulo, se eu não me engano, 4, né, de Filipenses. O que você viu, o que você aprendeu, bote em prática. O que você viu eu fazer, o que você aprendeu comigo, e o que você viu eu praticar, Paulo praticava, não só ensinava, ele praticava. Então, isso é conhecer e manusear bem a palavra de Deus, é você praticar, é você ensinar corretamente. Então, que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Porque, como no capítulo 1, o pastor ensinou semana passada aqui, tinha falsos profetas. Tinha presbíteros ensinando coisas erradas ali. Estamos falando de genealogia. Estamos falando da lei e nem conhecia a lei. Queriam ser mestres da lei, mas nem eles mesmos conheciam do que ele estava falando. Então, é orar para que as pessoas cheguem a entender a verdade. Isso é a tua oração. Está no culto, está intercedendo dentro do culto aqui, intercedendo para que Deus abra o entendimento das pessoas, que na hora da palavra a pessoa venha entender a palavra. É que não concordo com o pastor, não. Ih, pastor falando assim, não concordo, não. Ih, não concordo que o Fábio está falando lá na pregação, não. Não concordo que Lohan falou na quinta-feira, não. Não, é que Deus realmente abre o entendimento das pessoas, que as pessoas possam enxergar a verdade. Enxergar o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, as pessoas possam praticar a verdade. Então, para isso é a tua oração, para isso é a tua intercessão. Para que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Não sejam enganados pelos falsos presbíteros, pelas viúvas ricas e enganadoras, que estavam lá em Éfeso também. Pelos presbíteros beberrão, que estavam te enchendo de vinho. Pode ver que quando vai falar de treinamento ali de bispo, de presbítero, vai falar que para não ser pegado a vinho. Porque tudo isso estava na cultura lá de Éfeso. Vamos voltar para o estudo? Gente, eu não estou pregando não, estamos estudando, estamos juntos. Estamos juntos? Amém. Aí ele vai dizer aqui o versículo 5. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vamos lá. Um só mediador. Um só Deus, Jesus Cristo. Se não existe outro. No Antigo Testamento você vai ver que os homens tinham que levar o sacrifício ao sacerdote, o sacerdote oferecer pelas culpas, pelo pecado. Então existia um mediador. Mas Jesus não, aqui Jesus é o mediador. Jesus rasgou o véu, você tem liberdade hoje de chegar até Deus. Você tem liberdade de orar diretamente a Deus. E ir numa cidade idólatra, onde a deusa daquela cidade era Diana. Então o povo ia até ela. As mulheres, quando estavam grávidas, iam até ela orar por ela, pelo parto. Embora a história deles, vai dizer que a mãe dela sofreu muito quando gerou ela,
e ela era contra o casamento, mas ela era a deusa do parto, a mulher que a deusa que as mulheres iam orar até a ela, para ter um bom parto. Então, para ela, para as mulheres ali, a mediadora era Diana. E hoje a gente vê, né? É uma oração que diz que rogai por nós. Maria, uma mulher santa, uma mulher abençoada, que gerou o Salvador do mundo. Mas é como nós. Foi salva. E não está intercedendo por nós, não. Só existe um mediador, Jesus Cristo. Não existe Maria, Diana, Pedro, Antônio, João, não. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, não tem outro. Vai orar a Jesus. Vai buscar em Jesus. Vai declarar em Jesus. Vai orar pelas mulheres grávidas? Ora em nome de Jesus. Vai orar pelo casamento? Ore em nome de Jesus. Ele é mediador com o Pai. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. É Ele que te liga ao Pai. Como diz lá em João 14, né? Versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Então Ele é o mediador. Ele é a quem você precisa orar. Não precisamos hoje, é claro sim, cara, a gente precisa chegar e conversar com o nosso pastor. Pastor, estou assim, o pastor vai te dar uma orientação. O pastor vai te dar uma orientação. O pastor está aqui para isso, para cuidar de você mesmo. Os pastores são cuidadores. E pode ver que, se você ler essas duas cartas, você vai ver que é a formação de bispo, presbítero e pastores. Que é a mesma coisa. Não tem diferença entre eles, não. É a mesma coisa, são pastores. Então o pastor é para cuidar, o pastor vai te orientar, o pastor vai te dar uma direção. Aí você vai diretamente a Deus, a sua oração. Não existe outro mediador, não. Não existe Diana, dos Efésios. Não existe a Maria. Embora nós respeitamos a história dela, uma mulher separada, uma mulher que foi agraciada. Você vê na genealogia de Jesus ali, primeiro capítulo de Mateus, as mulheres que entraram na história, que tiveram uma atitude diferente e entrou ali, gerando reis, líderes, até Maria. José não teve participação nenhuma. Vai dizer Maria que gerou o Cristo. Então, uma mulher abençoada. Vamos respeitar a história dela. Não tem muito ali falando na Bíblia sobre ela, mas ela é diferenciada. Mas quem fala com Deus diretamente é Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós. Então vamos orar, vamos pedir em nome de Jesus. Tudo que pedir ao Pai no meu nome, o Pai vai te conceder. Vai dizer ali que não fomos nós que escolheram Jesus, né? Ele nos escolheu e nos nomeou para ir e dar fruto, a fim de que esse fruto permaneça, para que tudo que pedimos ao Pai, no nome dele, o Pai nos conceda. Então Jesus que te escolheu. Não foi Paulo nem Timóteo que te escolheu, não, foi Jesus. Não foi pastor Wagner que te escolheu, não, foi Jesus. Foi Jesus. E foi ele que deu os 5 ministérios lá, em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Para edificar a igreja, para preparar a igreja, para que a igreja venha a ser amadurecida. Que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Gente, não fica assustado me olhando não, gente. Me ajuda. Está sendo bem compreensível, pastor. Está bem. Aí diz aqui, ó, por isso fui designado pregador, apóstolo, mestre da verdade, da fé aos gentios.
Vou ver aqui na outra Bíblia aqui, ó. Afirmo-vos a verdade e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador, apóstolo e mestre do gentio, na fé e na verdade. Pregador. Foi levantado para pregar a palavra como evangelista. Como eu gosto sempre de dizer, e eu aprendi isso, que o nosso chamado é para pregar o evangelho, para falar da que Jesus fez. Você lê 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, que nós somos sacerdócio santo, povo adquirido, um povo separado, um povo adquirido, chamados para falar das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o nosso chamado é para falar de Jesus. Você não tem outro chamado, é falar de Jesus. Mesmo que você não seja um pregador dos altares, mas seja um pregador de lar. Se você for ver ali do capítulo 20 de Atos, Paulo diz que ele foi de casa em casa, durante 3 anos, de casa em casa. E casa tinha a base que ele fundamentou, a igreja de Éfeso, e já existia pessoas que foram batizadas no batismo de João, do arrependimento. Tinha base, mas ele foi abrindo bases nos lares. E hoje nós somos líderes de base nos lares, de células. Então, ele falou que eu sou pregador, mas também sou apóstolo, para fundamentar, para alicerçar, para fundar os fundamentos. Como hoje o nosso pastor Eliseu, fundamentando lá em São Gonçalo, uma base na IOT. Como os missionários, Bertão, Karen, a Patrícia já viajaram para em outros lugares, mas com a base daqui, o ensinamento do pastor Wagner, o ensinamento de cada pastor aqui. Nós somos a base, como eu falei no começo, nós somos a base. A gente tem que saber como se comportar como igreja, a gente precisa conhecer bem a palavra, para a gente não assustar as pessoas que estão chegando. A pessoa vai vir, chega aqui no culto, vê aquela adoração, aquele mover sobrenatural, uma palavra tremenda, a nível de conhecimento, não de grito que você vai receber a vitória, não, uma palavra que vai trazer o entendimento. Se você buscar esse Deus, Deus vai te dar a vitória. Aí quando vê a gente na brincadeira, zoação, aí se assusta, os caras brincam demais. Brinca demais, esses homens dessa igreja brincam demais, zoação. Tá todos os homens. As mulheres conversam demais, ali atrás durante a palavra. Aí se assusta e vai embora. Então nós somos a base, gente. Nós estamos fundamentando a base. Estamos pensando daqui a um ano e meio, ter o nosso imóvel para começar um trabalho, saindo do aluguel. E essa é a base. Se a gente não aprender hoje com Timóteo, com Paulo, com as escrituras, a gente vai até comprar, porque a gente se esforça para isso. A gente corre atrás disso aí. Corremos atrás para comprar ônibus, vendendo empadinha. Mas a gente acaba fazendo uma bagunça. Nós somos bagunceiros. Então vamos se comportar como igreja. Vamos fundamentar isso. Aí ele vai dizer mais, e mestre, o que ensina a palavra, ensina, instrui os outros. Instrui, às vezes nos outros capítulos, Paulo falando para que instruísse as mulheres mais velhas, instruísse as mulheres mais novas. Nos outros capítulos. Mestre, formação de mestre. Então vamos realmente entender isso. E o que Paulo está falando, eu não minto. Eu estou falando a verdade, eu fui chamado para isso. Para pregar, para ser apóstolo, para fundamentar, para mestre, para ensinar, na fé e na verdade. Não com esses falsos profetas aí, esses falsos presbíteros aí de Éfeso.
que estão se levantando com enganos. Aí você vai ver lá na frente que estava proibindo o casamento, está proibindo alimentos. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. Conhecer lá em Gênesis, Essas cartas Paulo de vez em quando vai lá em Gênesis, fala de Gênesis. Voltar lá no começo de tudo, na base de tudo, Adão e Eva, os alimentos. Então vamos voltar para a leitura? Aí diz aqui, de novo, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando a mão santa, sem ira e sem discussão. Ou seja, o culto público, gente. Aí imagina, eles vão na praça, naquela época lá de Paulo, pregar, confrontar as autoridades. Ia dar uma confusão danada. Então ore pelos reis, ore pelas autoridades. Ore, que isso é bom diante de Deus. Sem discussão, sem ira. Não era fazer média não, era fazer o que Deus quer. Interceda por todos. Interceder por todos, com a mão santa, levantar a mão e orar, interceder pelo povo, pelos líderes, sem confusão. Pastor, mediante esse versículo aí, eu lembrei, acredito eu que a causa maior de os cultos nos trens ser cancelado é exatamente pela forma como que era pregado. Que era uma forma confrontadora, que trazia ira aos não crentes, que trazia contenda aos não crentes. Se eles pregassem de uma forma, como o apóstolo Paulo está falando aqui, de uma forma sem confusão, em oração, para abençoar aquele povo sem ira, acredito que isso não teria, Você vê o próprio Jesus, as pessoas vinham até ele. E os apóstolos os discípulos queriam proibir. Queriam proibir. Quem me tocou? Todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou. Diferente. Deixa vir as criancinhas até a mim. E os discípulos que não queriam, não, deixa. Zaqueu veio, convidou ele, vai entrar na casa de Zaqueu? Um cobrador de impostos, um ladrão? Não, Jesus tratava essas pessoas bem, e as pessoas eram transformadas. A gente precisa pregar a verdade, como Paulo falou, pregar a verdade, a palavra, mas sem uma confusão, sem ira, sem contenda. Descansamos, Eu e o pastor Wagner, vou puxando um pouquinho aqui, a gente ia até a Central no trem. Às vezes o Tony foi algumas vezes com a gente, Alain, algumas pessoas da outra igreja que a gente fazia parte, ia até a Central com a gente. Feriado, dia de sábado, a gente ia até a Central pregando no trem, e agora comia aquele joelho duro lá da Central, e voltava pregando no trem. Aí eu vou entrar na outra parte aqui, Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência, discrição, não se adornem com tranças, com ouro, nem com pérola, ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Agora esqueça. Vamos entrar aqui agora. Eu não escrevi aqui, eu peguei o quadro, mas não vou escrever não. Existiam vários tipos de mulheres naquela época. As mulheres judias, que respeitavam o marido, elas não falavam em público, elas não saíam, não se metiam na conversa do marido, elas respeitavam. Você vai ver lá em 1 de Pedro, capítulo 3, quando Pedro usa ali a Sara como exemplo, a esposa de Abraão, que respeitava tanto Abraão, chamava ele até de senhor. Era o respeito que ela tinha. Aí, Tati. Existiam as mulheres gregas, que era muito mais submissa, mais do que a judia, muito mais submissa,
Existia até ditado que dizia que a mulher grega e nada é igual. Era tão desprezada nesse nível. As ricas tinham os casamentos arranjados, até aprendia os deveres dos lares, como ser uma dona de casa. As pobres tinham um pouquinho mais de liberdade, por quê? E tinham que trabalhar, então tinha um pouquinho mais de liberdade, mas era submissão a seus maridos. Existia as prostitutas que andavam com esses enfeites, cabelos trançados com ouro, que existiam as prostitutas sagradas, as sacerdotisas que usavam esses cabelos nos tempos de Apolo, lá em Corinto, não existia. Lá na cidade de Corinto dizia o tempo de Apolo, existia essas prostitutas sagradas. As divindades, tanto grega como romana, você vai ver as imagens, tem aqueles cabelos trançados, cheios de ouro no cabelo. E as mulheres prostitutas gostavam de se vestir com as roupas extravagantes que chamavam a atenção. E existiam as mulheres cristãs que estavam se convertendo. As cristãs já estavam se convertendo. Tinha as romanas, né? Não ali, mas tinha as romanas, que tinham um pouco mais de liberdade de estudar, de ter uma opinião política. Então Paulo vai dizer que para não se enfeitar, andar com roupa decente, discreta. Aí eu deixo vocês falarem, mulher, pode falar aí. Tem algum... Quero que vocês participem da aula, gente. Bora, galera, levanta o dedo. Participe da aula. Ele vai dizer aqui, ó, que as mulheres se vistam modestamente, com decência, discrição, não adornando com tranças e ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Aquele desfile de moda das mulheres ricas. Aí as mais pobres ficavam com vergonha. As mais pobres da igreja ficavam com vergonha. Não é que você vai vir mal arrumada, não. Tem que vir bem vestida mesmo. Está diante do seu rei, do seu Senhor, do Jesus Cristo. Como eu sempre gosto de usar a Esther. A Esther que entra no palácio do rei. O rei concede a ela e pergunta: o que você quer? Se for a metade do meu reino, eu te dou. Ela: não, eu quero te convidar para um banquete que eu preparei. Então, quando você vem para o culto, você vai dar um banquete, você vai dar um culto para Deus. Então, vem bem arrumada, vem bonita. Mas não que não façam uns desfile de moda. E roupa decente, gente. Roupa decente. A gente, tem anos de caminhada aí, né? Que isso é a gente ser melhor do que alguém. 22 anos de caminhada. Mas a gente vê tantas pessoas na igreja com roupa indecente, outros dos ministérios que passamos. Então, se vestir decentemente. E que não seja o brinco, o ouro, ou que seja a sua aparência, mas seja boas obras. Porque até aqui nessa passagem mesmo, quando fala da roupa, dos adereços, aí embaixo vai dizer, né? Como convém as mulheres que façam... como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Aí eu estava até conversando com o Wagner lá em casa. Realmente, como tu está falando, a questão da vestimenta. Tinha mulheres riquíssimas, como tinha as mulheres mais pobres, né? E para Paulo botar isso aqui, com certeza tinha meio que uma competição na questão de roupas mesmo, né? Então ele mostra dentro disso aqui, que nada disso aí, cara, importa. O que importa é a mulher servir a Deus, se colocar como uma profissão de servir a Deus, né? E quando a gente realmente olha para os dias de hoje, né, de falar assim, eu sou cristã, né? Tá na moda, muita gente falando que é cristã, mas com umas roupas totalmente indecentes. E, assim, aí você vê algumas igrejas com algumas doutrinas de que realmente as mulheres precisam sentar de um lado, homens do outro, né? E até hoje ainda tem isso, mulheres de um lado, homens do outro. Né? Aí tem doutrinas que as mulheres não podem usar uma calça comprida, e vai se falando um monte
de doutrinas mesmo do homem, no sentido de que a mulher tem que andar só com coisa, outras com véu, sem problema nenhum de estar colocando essas questões nas igrejas. Mas assim, aí eu vou falar diretamente aqui conosco, né? Aqui a gente não bota doutrina nenhuma a respeito de roupa, a respeito de cabelo, a respeito de nada. Sabe, o que a gente coloca aqui em pauta é o que está falando assim, convém a mulher colocar o servir a Deus como uma profissão, entendeu? Para que realmente a gente não venha olhar para esse lado da questão que você falou, não é vir desarrumada. Claro que você tem que vir arrumada, bonita, você não se arruma para uma festa, vem bem bonita mesmo, entendeu? Para realmente fazer um banquete ao Senhor, mas que realmente a gente venha olhar, né, as nossas vestimentas. Como eu falei, tá na moda agora eu ser crente, mas aí você encontra um monte de blusa curta, mostrando barriga. Gente, é horrível isso, é muito feio, entendeu? É muito feio porque às vezes você usa isso fora da igreja. Cara, você fora e você dentro. Você é crente da mesma forma. Você é crente da mesma forma. Eu fui para um passeio, eu continuo sendo essa mulher de Deus. Eu estou numa festa no meio de familiares, eu continuo sendo mulher de Deus. Então, às vezes você olha muito isso. Eu sou cristã, mas cara, nas suas vestimentas dá para ver que você está igualzinha o quando você não tinha Deus na tua vida. Então a gente não coloca, né, a questão de você andar de calça comprida, ou de bermuda, ou de blusa, ou de alça, sem alça. A gente quer que a gente sirva a Deus como uma profissão, mas que realmente a gente venha a ter esse entendimento das vestimentas, quem nós somos hoje. Então tem certos tipos de roupa que não cabe mais no meu guarda-roupa e eu preciso lançar fora, para que não venha ter o desejo de colocar novamente. Pastor Wagner. Então, eu vou fazer uma pergunta então, para as mulheres, tá? E quem quiser responder. Aí o pastor Marcelo falou ali, né, dentro da palavra, de duas coisas que às vezes é contraditório. Ao mesmo tempo que a gente tem que andar bem, né, estar bem diante do Senhor, se vestir bem, eu também não posso ser indecente. As mulheres não podem ir de forma indecente, não podem ir de forma vulgar. Tá? Eu acredito eu, que isso vai muito para dentro da ética, dentro do coletivo, dentro da comunidade, dentro da igreja, ela vai muito para dentro da ética. Então eu pergunto para as mulheres, o que é vulgar? O que não dá para ser? O que não rola? O que igual a Caixa falou ali, a barriga de fora. Então a barriga de fora é vulgar? O que vocês consideram vulgar? O que é indecente? O que não dá para usar? Mas eu não estou fazendo uma pergunta séria, não estou fazendo uma pergunta brincando não, entendeu? O que isso dá, o que não dá? O que vocês acreditam que, isso daqui leva a pessoa, principalmente aos homens, a olharem de outro modo, porque os homens, eles vão pelo que eles estão vendo. Então, acredito muito nisso, principalmente no que Paulo está falando. Então, se Paulo está preocupado com aquilo ali dentro da igreja para ela, então a gente tem que estar preocupado com isso também para a igreja de hoje. Porque é o mesmo sentido, só é uma cultura diferente. Então, dentro dessa cultura de Paulo, ele está colocando diretrizes. Então, o que as mulheres acreditam que não daria para fazer hoje? Né? O que dá e o que não dá para fazer para poder vir para a igreja de forma decente, adorar o Senhor e seguir em paz. Entendeu? Sem que a gente crie uma regra, mas que seja de forma ética. Está entendendo? Sem que a gente não crie uma doutrina religiosa, porque na base na verdade é assim. Está entendendo? Mas que a gente seja ético para poder não pecar, ou não fazer o outro pecar. Gente, as mulheres vão responder. Vamos tentar ser rápido com o tempo e depois
o Tony vai falar também. Eu tento, se ela falava que tem que andar com ordem e decência, tem certas roupas que eu boto em casa que eu me sinto mal. Eu sinto incomodado. Caraca, não gostei. Hoje eu vim com a bermuda, tá caçando roupa, e eu vim até igual a costura. Aí o Márcio falou assim, Adriana, essa bermuda não tá boa. Eu também me senti incomodado. A melhor pessoa para falar pra gente em casa se a roupa tá decente, não tá, é o marido. É isso que eu ia Porque falar. a gente desperta, realmente, o que o pastor falou. Certas roupas levam assim, outras pessoas a pecar, tanto homem quanto mulher. Roupa assim, muito transparente, roupa com muito decote, roupa assim, muito marcante, leva, sim, a outras pessoas ao pecado. Então, a melhor pessoa para dizer como se nós estamos decentes ou não, ou estamos escolhendo. É isso que eu ia falar, exatamente isso. O que acontece? Às vezes, a mulher ela não percebe que a roupa está marcando, a roupa íntima está marcando de uma forma ou está aparecendo de uma outra forma, porque às vezes a mulher não tem olhos atrás, às vezes o espelho não mostra a verdade que é aquela vestimenta. Então, é o que a pastora Ana falou. As mulheres, as esposas, terem a humildade de quando o esposo falar, poxa, amor, essa roupa não está legal não. Terem a humildade, não, então beleza. É o que não está legal? É isso aqui. Pô, então tá bom, vou trocar. As mulheres precisam ter essa humildade. E as que não são casadas, que tem mãe, pai, que seja, perguntar aos seus pais, pô, vê se essa roupa está legal para sair para ir para a igreja ou para sair na rua. Entendeu? Então, acredito que é muito interessante, é muito importante as mulheres sim terem essa humildade de ouvir as outras pessoas mais chegadas, mais próximas, para que isso não possa acontecer. Né? E acredito que também perguntar a Deus, perguntar ao Espírito Santo, porque eu tenho certeza que a pessoa ficaria constrangida se olhasse para Deus e perguntasse: Senhor, você acha que isso aqui tá bom? Com certeza ela ia sentir Deus falando com ela. E tem até um versículo na Bíblia que fala sobre fazer o irmão pecar. A gente não fazer o irmão pecar. Então tem coisas que a gente faz também que para nós, não tem nada a ver. Por exemplo, uma tatuagem. Eu realmente acredito que não tem nada a ver. Só que por que a gente vai fazer certas coisas se a gente sabe que o outro pode olhar e pecar? Por mais que a gente pense, porque eu por muito tempo eu pensei, o problema é do outro. Só que não, porque Jesus não é assim. Então a gente tem que sim pensar. Será que Deus ele vai se agradar com eu querendo? Por que eu quero com isso? É aparecer? É me mostrar para o outro? É fazer de fato o outro pecar? Às vezes inconscientemente a gente faz e acha que tipo assim, problema. Só que tem a ver. Né? E se a gente pergunta a Deus tudo o que a gente vai fazer antes da gente fazer, eu tenho certeza que muitas coisas a gente não faria. Como eu falei, as prostitutas naquela época usavam as roupas extravagantes. Usava ouro no cabelo, as tranças, os frisados de cabelo, então chamava muita atenção. Para não ser confundir, já está na igreja, aí as outras mulheres ficam apontando, ficam falando. Existe aquela passagem que fala das mulheres com véu, né? O véu porque exigia as prostitutas que tinham cabelo curto também, não era? Então existe tudo, algo que acontecia naquela época, que Paulo estava instruindo, para que não houvesse realmente dentro da igreja as pessoas apontando, aquela ali é prostituta, olha o cabelo dela, olha a roupa dela, não sei o quê. Então precisa haver uma ordem, uma decência no seu vestimento. E como eu falei, aqui é a base. A base. Então, que a base está andando decente, as pessoas que vêm vão ver que a gente anda decentemente. Não precisa botar um vestidão até o pé se a gente não travar a nossa língua. Mas a gente... Não preciso andar de terno todo dia num calor terrível, se a minha língua dos homens Então eu preciso realmente saber o que agrada ao coração de Deus. Às vezes eu fico com vergonha, às vezes eu estou de short de tênis, fazendo minha caminhada, e passo no mercado e encontro alguém conhecido. Ei, pastor, paz do Senhor, pastor. As pessoas, de short e tênis, eu estou fazendo minha caminhada. Eu gosto. Se for na minha casa, eu vou de short de futebol. Me amarra, eu já faço short de futebol. Bermuda não uso porque eu pareço um anãozinho, bermuda. Então eu gosto de usar um short de futebol. Então eu gosto. E camiseta, eu gosto de usar camiseta.
Mas às vezes eu fico, realmente, que estou na rua e aparece alguém, encontro no mercado, a paz, pastor! Aí eu, a paz. Aí as pessoas me olham, como é que esse pastor está vestido? Só que quando você tá, mesmo de short, mais decentemente, é uma coisa, entendeu? Então existe algo, a gente precisa se policiar, a gente precisa mudar. Aí como a Karen falou, se você vai fazer algo que vai escandalizar o teu irmão, que não faça. Ah, se eu posso tomar um golinho de vinho porque Jesus bebeu, porque Paulo indicou a Timóteo tomar um golinho de vinho por causa do estômago. Aí eu vou lá no bar tomar um copo de vinho, lá no bar. Aí passa os irmãos da igreja, pô, o pastor está lá no bar tomando um copo de vinho. Não é pecado não, não é pecado não. Mas se você vai assustar os teus irmãos, não faça. Se vai escandalizar, não faça. O problema é você beber um golinho, como diz, né? Golinho, 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 tatá, né? Aí é outra história, tatá só como descobrir quem passar no encontro. Tatá, golinho, 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 golinho. Vamos lá, vamos voltar aqui. Essa parte não é mais fácil, gente. Eu vou pegar a parte mais polêmica, por isso que eu estou vendo para a gente correr, que a hora já avançou. A hora já avançou, vamos lá. Da mesma forma, quero que as mulheres... Não, errei, versículo 11, né? Versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filho, se elas permanecer na fé, no amor e na santidade. Versículo 11 de novo. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição, e não permite que a mulher ensine, e nem tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. É interessante, né? Vamos lá. No Antigo Testamento você vê que as mulheres realmente não falavam, não apareciam. Poucas mulheres apareceram no Antigo Testamento, né? As mulheres não apareciam, não tinham. Mas se teve alguém que valorizou muito as mulheres, o ministério das mulheres, foi Jesus Cristo. Foi Jesus. A primeira pessoa que foi falar que Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Então, as mulheres, Jesus valorizou essas mulheres. Tinha Joana, tinha Salomé, a Maria, mãe de Tiago. São as mulheres que estavam junto com os discípulos. Estavam ali, sempre junto ali. Então, essas mulheres foram lá cuidar do corpo de Jesus, souberam que Jesus estava ressuscitado, voltaram para contar para os discípulos. Então, se tem alguém que a valorizou, o outro é o Paulo. Romanos capítulo 16, você vai ver que ele fala das mulheres ali. Fala da diaconisa, diaconisa. Versículo 1 vai lá da diaconisa, que ajudou muito. Em Filipenses capítulo 4 tem as mulheres lá que serviram ele, ajudaram ele, estavam discutindo na igreja, estavam brigando, estavam brigadas. Ele manda, conversa com essas mulheres para elas terem paz. Vamos ler esse versículo? Filipenses capítulo 4, se eu não me engano. É só achar o versículo, gente. É isso mesmo, capítulo 4, aqui, ó. Versículo 2 diz assim: o que eu rogo a Evódia, Filipenses 4, 2. Eu rogo a Evódia e a Sintique, o nome é esse, gente, não sei se fala assim, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço você, leal companheiro de julgo, que ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os demais cooperadores. E os seus nomes estão no livro da vida. Mulheres de Deus, mas não estavam muito amigáveis elas duas. Aí falou, chama a atenção delas, conversa com elas para que elas possam voltar em harmonia no Senhor. E existe, Paulo teve um problema com o Barnabé, o cara de Marco, e lá no final Paulo
Ó, traz Marco. Marco é muito útil para mim. Existia. Paulo chamou a atenção de Pedro. Então, existia esse certo desentendimento ali entre eles. Então, as mulheres foram valorizadas muito aqui no Novo Testamento. Mas o que acontecia? As mulheres estavam atrapalhando o desenvolvimento do culto. Quando começavam a conversar, tem outra passagem, Paulo vai dizer que estavam fofoca dentro da igreja. Mexeriqueiras, falando dos outros, conversando demais dentro da igreja. Aí, como eu estava pesquisando, eu descobri que lá em Corinto tinha o templo de Apolo, onde tinha mulheres que falavam em línguas estranhas lá. E tinha que ter um intérprete. Só que eram sacerdotisa, não era para Deus. Então, tudo isso tinha algo que tinha que chamar a atenção daquelas mulheres para poder botar ordem no culto. Não quer dizer que a mulher não pode falar, não pode pregar a palavra, não pode ensinar as mulheres mais novas, não pode ter reunião de mulheres, uma líder aqui, não é isso. É que aqui, nesse tempo, e se a gente não vigiar hoje, atrapalha. É por isso que eu resolvi hoje dar uma separada para ver se as mulheres iam conversar demais. Não ia atrapalhar os homens a aprender. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas eu tinha que esquentar a escola bíblica, eu tinha que fazer algo para poder chamar a atenção de vocês. Eu quero convidar vocês para frequentar a escola bíblica, gente. Tentar instruir. Então a gente precisa. Só que aqui, as mulheres estavam atrapalhando. E por isso que ele pede, fique em silêncio. Que a mulher não tem autoridade sobre o homem. Aí ele vai dizer lá que Adão foi criado primeiro, depois Eva foi criada para ajudar Adão, para ser uma ajudadora. Não é que vocês não tenham valor, muito pelo contrário. Quando a gente aprende ali no Casados para Sempre ali, que tem a mulher que tem que ser o radar do homem, às vezes quando chama a atenção dele, ó. Você pode, presta atenção no que está fazendo, que pode dar errado lá na frente. Então tem que realmente orientar o homem, tá ali do lado mesmo, orientando ali. No momento que Eva e Adão não estavam juntas, Eva foi enganada. E essas mulheres estavam sendo enganadas por aqueles falsos presbíteros. As mulheres sendo enganadas pelas doutrinas erradas, já tinham um costume das mulheres, como falei, naquela época, aí sendo enganadas, sendo ensinada errada pelos presbíteros, e estavam ensinando as mulheres mais jovens. Nos lares, que era o culto nos lares. Que Paulo disse que foi de casa em casa. Então tinha as bases nos lares naquela época. Não era com o nome de célula, de base, não, mas existia os cultos nos lares. Então é por isso que Paulo chega aqui, ó. Que as mulheres fiquem quietas, fiquem caladas, não ensinem. Então a gente precisa, como esposa de líder, saber. Saber. Lidar, ajudar o marido, sim. O ministério do seu marido só vai crescer se você estiver do lado a lado com ele. Senão o marido fica pulando de igreja em igreja, nunca consegue. Ele pode ser até um pregador bom, mas se a esposa não estiver do lado a lado com ele, instruindo ele, vai ficar pulando de igreja em igreja, nunca vai se firmar num ministério. A gente conhece uma unção de pastores assim, e pastor é bom, ele prega bem, ensina bem, mas a esposa não está no mesmo patamar com ele, está puxando ele para trás. Então precisa sim a mulher ser madura, a mulher ajudar o seu marido, ajudar mesmo, orientar ele, ser o radar dele, para que os dois possam crescer junto no ministério, mas sabendo que ele, sim, foi chamado por Deus para ser o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da mulher, e o cabeça dele é Cristo. Existe um soberano, um mediador, um soberano. Por isso que ia orar pelos reis, mas em nome do Senhor, porque existia um soberano acima dos reis, que era Jesus Cristo. Não é que as mulheres tinham que ficar submissas ali, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, não. É porque estavam atrapalhando o culto e tinha esse negócio. A mulher achava que tinha que mandar mais do que o homem. Então, eu quero que vocês entendam isso aqui. Aí lá no final ele vai dizer assim, que as mulheres
sejam salvos gerando filho. A salvação não é por obra. A salvação é pela graça. Sempre foi assim com Jesus. Jesus vem ensinando isso, era pela graça, é tudo pela fé. É a fé. Mas o que ele está dizendo ali? Que para as mulheres, o maior ministério dela é gerar filhos. Para uma mulher judia que não gerava filho, ela era tida como amaldiçoada. Era uma vergonha para o marido. Era uma vergonha para o marido não gerar filho. Era tido como uma mulher amaldiçoada. Então isso foi algo muito bom, maravilhoso que a mulher tinha. É claro que hoje em dia nós fomos realmente tratados por uma cultura que se ter só um casal tá bom. Só um casal tá bom, não precisa mais de muito filho não. Por quê? Hoje está difícil, está mais caro para sustentar uma família. As escolas, apesar dos professores ensinar a matéria, mas existe outros ensinamentos que estão desencaminhando os nossos jovens. É claro que tem que ser educado em casa, tem que ser instruído na palavra em casa, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo aí que está difícil você criar uma criança. Tanta coisa batendo, desenho, filme, batendo na mente das nossas crianças. Então a gente vem com não, então vou ter só um casal de filho. No máximo. Mas era algo abençoado a mulher ter filho. Era a bênção de Deus, era o galardão. Era uma recompensa de Deus para aquele casal, para aquela família. Eram os filhos. Eram os filhos. Você vê lá na história de Abraão, quando Deus fala para Abraão, eu sou o seu galardão, eu sou o seu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou o seu galardão, eu sou o que você tem mais de importante, Abraão. Mas eu estou sem filho. Meu herdeiro é Eliezer. Abraão, sai lá, conta as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. Então, um casal hebreu, ou judeu, ou israelita, ter bastante filho era a bênção de Deus. Era ser abençoado. Até mesmo quando chegasse a ser viúva, o filho ia cuidar da mãe. Os filhos cuidavam da mãe. Então era bênção gerar filho. Não é que o filho ia salvar. O que ia salvar é isso aqui que ele fala no final aqui, ó. Que ele fala no final aqui. Entretanto, a mulher se será salva, dando à luz a filho. E ela permaneça na fé, no amor, na santidade e no bom senso. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo vai dizer que ele ensina a verdade e a fé. Amor. Amar seu marido, amar seus filhos, amor. Santidade é andar em santidade, é se separar daquilo que te atrapalha com Deus. Santidade é isso, é separação. A santidade é você se separar do pecado, tudo aquilo que te atrapalha com Deus. Então, realmente algo que vai estar te atrapalhando com Deus. Não, você perde horas numa série, vendo uma série e lê pouco a Bíblia. Ora pouco, está te atrapalhando com Deus. Está te atrapalhando com Deus. Eu estou esperando vir a sexta temporada de Cobra Kai aí. Já vi umas 200 vezes Cobra Kai. Umas 200 vezes. Eu vi a sexta temporada chegar. Porque eu vi o Karate Kid, então eu gosto. Na minha época. Voltando aqui para o estudo. Voltando para o estudo. Mas se está te atrapalhando com Deus, você não ora, não lê Bíblia. Daqui a pouco você está desviado, gente. Então se santificar é se separar de tudo aquilo que te atrapalha com Deus. Hoje a gente não adultera, a gente não rouba. Eu acredito nisso. Não mente mais. Mas como foi falado semana passada, às vezes você faz uma grosseria com alguém. Pô, pequei, vou pedir perdão a essa pessoa. Entendeu? Eu faço um julgamento errado. Pô, pequei. Vou pedir perdão. Mas quando você pratica adultério, roubo, mentira, fica vendo no vídeo até de madrugada ali, vendo TikTok, aquelas coisas todas. Então precisa se santificar. Se separar de tudo aquilo que faz você pecar contra Deus. E diz aqui, bom senso.
ou na minha outra Bíblia aqui diz, bom senso também, equilíbrio, controle, autodomínio, controle, gente. Controlar. O autocontrole, controlar o cartão de crédito, controlar quando entrar no mercado, não querer comprar tudo. Vou comprar um alho e traz R$100 de compra. Não, eu estou brincando, mas esse é o equilíbrio, é o bom senso. Eu tenho uma dica para dar para todo mundo que vai no mercado. Sempre quando você for no mercado, você já vai alimentado, não vai com fome não. Porque quando você vai para o mercado com fome, é natural você comprar mais do que você ia comprar. Você ontem, né? Vai no mercado. Então, vamos voltar aqui. Eu tinha que fazer você rir um pouquinho, estava muito sério comigo. Vamos voltar aqui. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Eva foi enganada. Então, aquelas mulheres podiam estar sendo enganadas pelos aqueles falsos presbíteros. Aqueles homens que vinham com uma doutrina, vinham com a genealogia, vinham com proibição de casamento, proibição de comida. Você não pode comer isso. Isso era para judeus. Não comia carne de porco, não comia essas coisas. Mas depois que se converteram, Jesus liberou lá, mostrou lá o lençol para Pedro. E podia, estava liberado para comer algumas coisas. É claro que a gente sabe se uma carne de porco não... Se for mal cozida, vai trazer uma enfermidade para você, vai trazer uma doença. É como a circuncisão, mas a circuncisão. Então, tudo isso, lá do Antigo Testamento, a gente pode trazer hoje como entendimento, mas não é que você proibir você de comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer isso, porque eu sou crente, eu posso comer carne de porco, porque... Não, gente, nada disso não. Então essas mulheres estavam sendo enganadas com falsas doutrinas, com coisas erradas, estavam sendo enganadas, então Eva foi enganada pelo diabo, vocês estão sendo enganadas. E estavam ensinando as outras mulheres. As viúvas ricas ali, estavam ensinando as outras viúvas. Então, tudo isso é entendimento. Por isso que eu bati lá, semana todinha eu bati lá no grupo, gente. Lê 1 Timóteo capítulo 2, aí botei os versículos lá de Atos 14, Atos 16, Atos 19, Atos 20, Filipenses 2. Fui botando os versículos lá para você poder conhecer a história de Paulo, a história da cidade onde Timóteo era lista, para conhecer a história de Éfeso. Então, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa buscar o conhecimento para saber o que a gente vai pregar, o que a gente vai ensinar, o que a gente vai dizer numa célula. Então, a gente precisa. Só que Paulo, e principalmente Jesus e Paulo, valorizaram muito as mulheres, gente. Só que a gente precisa realmente se deixar... Atrapalha o estudo, atrapalha a pregação. Vamos ter uma reverência à palavra de Deus, vamos respeitar. Como eu falei, nós homens somos muito brincalhão. Eu procuro sentar sempre separado no estudo, ficar sempre sozinho de longe, porque se eu deixar eu perto de alguém, eu vou falar. Eu vou brincar, vou zoar, então eu fico sempre quietinho no meu canto de longe. Hoje em dia, vocês podem ver que ultimamente nas pregações eu sento aqui na frente. Porque atrás é um zum, tira a atenção. Aí as crianças ligam celular para ver o joguinho, aí eu converso, pai e mãe. Então, gente, precisa. Tanto a gente, os homens e mulheres, ficar no silêncio na hora da palavra, respeitar, reverenciar a palavra, como na oração final, na bênção apostólica, a gente lá atrás. Aí esquece da bênção. Acabou o culto, vamos conversar. Os homens querem brincar, vamos ao futebol, a gente vai brincar lá, vai zoar um outro, vai zoar o Fluminense. Então precisamos entender o que Paulo instrui aqui, gente. É muito sério, mas é show de bola. Eu me apaixonei por essas histórias aqui. Eu gostava muito de ler Daniel e Efésios. Dois livros eu gosto de ler muito. Mas agora, lendo as cartas de Timóteo, pesquisando sobre Timóteo, pesquisando sobre Paulo, sobre a cidade de Éfeso,
me trouxe um enriquecimento de conhecimento. É que não que eu vou pregar isso, mas você vai ter mais entendimento, poder trazer uma palavra para conversar com alguém. E, pastor, é interessante que tudo que é falado ali, como o senhor disse, depende das culturas, né? Lá tinha uma cultura de uma forma, hoje nós temos uma outra cultura. Por exemplo, aí, falou para as mulheres ficar em silêncio, tudo mais, aquela coisa toda. Aí, às vezes, tem líderes, né, que formam igrejas e tudo mais, e levam isso aí como uma cultura para o dia de hoje, né? E aí cancelam as mulheres, colocam as mulheres, menosprezando as mulheres e tudo mais, as líderes e tudo mais, sendo que a gente tem que ter esse equilíbrio, esse entendimento, né? Saber verdadeiramente a essência da palavra e o que Deus está nos dizendo para os dias de hoje, né? Sim, então nós precisamos disso. As mulheres entender. Às vezes, naquela época atrapalhava e hoje atrapalha. Os homens realmente se comportar como igreja. Deixar a brincadeira, o deboche de lado para poder prestar atenção na palavra, aprender a palavra. Mas as mulheres, as que mais tempo de igreja ou mais velhas, realmente instruir as mais jovens. Precisa conversar e instruir. Aquelas que fizeram, agora eu vou puxar aí, aquelas que fizeram o curso de casado, a parte da intimidade, instruir as mulheres. A inversão de papéis também, né? A troca de papéis. Isso aí, a troca de papéis, a mulher não achar que tem que mandar em casa e o homem fica dentro de casa, a mulher vai sair para trabalhar e ele fica tomando conta de casa. Isso é uma cultura hoje também, isso. O homem que tem que trabalhar, a mulher ajuda. Pode trabalhar e ajudar. Pode. A minha esposa é doida para trabalhar, mas ela teve 2 AVC. A mão direita não funciona direito. Ela teve 2 AVC. Ela está doida para voltar a trabalhar. Então, a mulher ajudar o marido é show de bola, trabalhando. Só que, realmente foi para Adão. Depois do pecado, Adão tinha que trabalhar até morrer. Até morrer. Foi para Adão. Agora foi a mulher que foi enganada. Ela tinha que estar lá, ou Adão tinha que estar com ela, ou ela está com Adão, juntos, os dois. Estava separado naquele momento ali. Ela estava lá na árvore, lá olhando aquela árvore bonita. E Adão estava em outro lugar. E a mulher foi enganada. Então, realmente, mulheres, semelhante ao homem, orem. Orem, seja realmente aquela mulher que vai cobrir a igreja em oração. Volta à consagração. A consagração, mas as mulheres abraçando isso, não adianta. Ter o estudo bíblico que ninguém vê, não adianta ter a consagração e as mulheres não virem. Não adianta ter o culto jovem e os jovens não aparecer para o jovem da igreja. A gente precisa abraçar os trabalhos. A gente precisa abraçar os trabalhos, gente. Precisa entender, se eu preciso abraçar, preciso estar junto ali com o pastor Wagner. O pastor Wagner vai ter como foi agora? A conferência, né? Conferência? Seminário. Pô, aí um montão não vem. Aí eu estou na igreja, está o nome ali, está no grupo ali, na base, o grupo da base. Estou na igreja, eu estou sem, pastor. Mas não aparece. Não aparece. Eu tenho maior luta lá com a minha Santa Zé, as mulheres que vão para a igreja. Minha mãe, minha irmã, elas não querem saber de igreja, nas minhas células lá. As senhoras. Não querem saber de vir para a igreja. Elas querem a igreja lá no quintal, não querem saber de ir para a igreja. A gente precisa, nas nossas células, as pessoas que estão indo na célula, trazer elas para o culto. Cultuar a Deus. Mas você precisa estar presente.